colocar agora, eu tinha esquecido, me pediram para gravar. Vou gravar para depois também colocar ali no YouTube para a gente. Só a gente vai ter acesso para, se alguém quiser então depois ter acesso a esse estudo aqui, a gente pode compartilhar também para as pessoas ali da ala que não puderam estar aqui com a gente, tá? Então aqui no capítulo 2 a gente vê que o texto ele está tratando de um tema bem claro, que é a ideia da parcialidade e da discriminação que estava acontecendo na igreja, né? Então essa sessão ela enfatiza essa dimensão social da vida cristã, né? Tiago adverte contra essa fé que opera com discriminação para aqueles que são pobres, uma classe vista como inferiorizada ou marginalizada pelos próprios religiosos. E ele traz essa temática do capítulo 1, versículo 27, quando ele diz assim, não é essa a verdadeira religião, e ali ele inclui, então, quem são esses que são que fazem a verdadeira religião. Ele já traz a temática, então, daqueles que estão sendo oprimidos pela própria igreja. O versículo 1, então, ele começa dizendo, irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. É interessante que o texto aqui ele dá a ideia de que a gente não deve ter duas faces, mas a face com que a gente mostra para Deus é a face que a gente deve viver o evangelho, né? Não mostre favoritismo, não mostre duas faces. Essa é a ideia do texto em si, indicando que a atitude da fé cristã é sempre uma atitude, vamos dizer assim, não de duplicidade, mas de integridade. E isso ele vai deixar claro no versículo 12, quando ele diz assim, de modo que vocês falem, e aquilo que vocês falem, da mesma forma vocês procedam, né? Então, um dos temas claros aqui que ele vai tratar no capítulo 2 é o tema da discriminação e da parcialidade, ou seja, aqueles que agem de acordo com o que o outro tem para me oferecer ou com aquilo que o outro pode, então, me dar, né? E isso muitas vezes acontece nos nossos próprios relacionamentos, né? Eu me pergunto quantas vezes a gente age não com base na graça, que é o critério que Deus age, né? Com base na graça, que é do favor imerecido, né? Deus não faz algo porque a gente faz de volta, né? Deus faz algo porque Ele ama a gente, e isso é fator da graça de Deus na nossa vida. Mas nos nossos relacionamentos, a gente muitas vezes, em grande parte, a gente tem os nossos relacionamentos com base no mérito, né? O outro precisa merecer o meu amor, o outro precisa merecer o bom tratamento, o outro precisa merecer ser tratado com educação, porque se ele me maltrata, se ele é mal educado, se ele me trata com uma diferença, então muitas vezes o meu relacionamento com ele tem essa mão de dupla mão, né? Essa ação de dupla mão, de também o agir da mesma forma, né? Então o Tiago está falando assim que aquele que está na verdadeira religião, né? Está com Cristo, esse não tem essa dupla face, não mostra favoritismo, porque Deus não é um Deus que mostra favoritismo, né? E aqui eu trago só alguns textos, né? Depois esse texto aqui foi compartilhado com vocês lá na UNEV, vocês podem lá acompanhar, que está tudo citado lá. Deuteronômio 10:17 diz assim, pois o Senhor, vosso Deus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o grande, poderoso, temível, não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Tremendo. Romanos 2:11 diz, porque para Deus não há acepção de pessoas. Levíticos 19:15 diz, não farás injustiça no juízo, né? Falando para o povo, então. Não, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu pobre, né? E esse é uma linha bíblica que ela é constante nas escrituras, né? A ação com justiça e não com parcialidade, né? Ele fala isso, vocês fazem dessa forma porque eu, o Senhor Deus, sou um Deus justo e que prezo pela justiça. E aí a ação do cristão, eu entendo que
A vida ela é pautada justamente no caráter do Deus vivo. Quando a gente olha para Deus e olha os seus atributos e olha o seu caráter, é aí que a gente tem uma ideia de como a gente deve tratar o nosso próximo. Porque Deus é um Deus que ama, então logo a minha ação para com o próximo é uma ação de amor, uma ação de justiça. Porque Deus não é um Deus que faz acepção, logo eu também não devo ser um Deus que não devo ser um cristão que faça acepção de pessoas. Então, aqui no capítulo 2, ele retoma essa discussão da riqueza e da pobreza, já elaborado no capítulo 1. Ele tem ali alguma coisinha, Tiago, sobre riqueza e pobreza. O cerne, então, aqui, desse trecho do capítulo 2, é que a fé cristã está figurada na pessoa gloriosa de Jesus, está centralizada na pessoa de Jesus. E porque a fé está centralizada e figurada na pessoa de Jesus, a minha ação para com aqueles que são cristãos ou não são, ela está também pautada na ação do próprio Cristo. E o reino pelo qual a gente age é o reino prometido pelo Cristo e o reino prometido àqueles que também são desprezados e oprimidos. E aí no versículo 2 ele começa então a figurar uma certa ocasião que a gente entende aqui que era algo que estava acontecendo provavelmente na igreja. Alguns entendem que é uma situação hipotética, por conta do ser, Então pode ser uma situação hipotética ou pode ser uma situação real, mas ele está ilustrando algo que provavelmente tem a ver com a realidade da igreja ali, Então ele começa ilustrando dizendo: se portanto entra na sinagoga alguém com anéis de ouro nos dedos em trajes de luxo, e entra também um pobre andrajoso, então ele coloca duas pessoas distintas, E é o lugar que ele coloca na sinagoga, que ainda é o local de culto judeu. E por isso a gente entende também que ele está escrevendo para judeus que são convertidos ao cristianismo, porque no início da igreja primitiva, esses judeus que eram conversos ao cristianismo, eles ainda faziam o seu culto dentro da sinagoga, Depois de um tempo, eles começam a ter os seus locais próprios, Principalmente os judeus ainda utilizavam muito a sinagoga para fazer o culto. Tanto é que os romanos olhavam para os cristãos como uma seita do judaísmo, uma seita do judaísmo. E aqui então ele coloca essa situação onde entra dois tipos de pessoas. O primeiro é um homem que tem anéis de ouro, o que é um sinal de status elevado, alguém que possivelmente tinha uma situação de riqueza dentro da igreja, E do lado oposto estava o maltrapilho, o termo pitorróis, aí, o pobre, A gente vai ver um pouco da designação desse termo, mas alguém que era pobre, Alguém que provavelmente mal tinha um traje para se vestir, E esse era um sinal de pobreza, Quem era o pobre dentro do antigo Israel, aí dentro da igreja, dentro da época do Império Romano? O pobre é aquele que você tem duas classes de pobres, Mas o pitorrói aqui é aquele que não tinha condição sequer de trabalhar, Você tem o peirenes, o pitorrói e o patenes. Patenes, que é outro termo para pobreza, era o serviçal, aquele que trabalhava, ganhava o seu dinheiro, mas o seu dinheiro ele mal conseguia pagar as suas dívidas, E acabava que ele ficava sempre refém do próprio império, sempre devendo mais para o império e trabalhava para aquele império, se tornava como se fosse uma espécie de escravo do império por conta de todos os juros que eram impostos tanto pela religião quanto pela sociedade. Então ele era alguém que era escravo do próprio império, Esse é o patênis. E o pitorrói aqui era a ideia de miserável mesmo, aquele que é o andarilho, aquele que não tinha nem condição de ter um trabalho, sejam por questões de doença, que muitas vezes o doente ele era marginalizado, ou seja por qualquer outra questão, mas o fato é que ele não tinha condição de ter um traje, de ter alimentação, então era aquele que estava numa situação de miséria mesmo, E aí ele coloca então como se esse indivíduo entra na sinagoga e é tratado então com uma certa, e esse indivíduo então que entra na sinagoga, ele é tratado com um certo olhar de distinção por quem ele é, Então a gente vê que
isso faz parte, e eu acho que o versículo 1 a 13 aqui traz algumas questões que a gente mesmo dentro da igreja, a gente acaba fazendo como ser humano, que é tratar as pessoas de acordo com critérios humanos, né? Tratar as pessoas de acordo com critérios pré-estabelecidos, ou seja, ter um tipo de relacionamento com o outro que não é pautado no critério da graça, mas é pautado no critério da posse, né? Eu me relaciono de acordo com o que o outro pode me oferecer. Isso é muitas vezes o que acontece, né? Então, o que o texto está dizendo aqui é não julgue com critérios humanos. E é normal que a gente julgue, por exemplo, as pessoas, até muitas vezes a ideia de bênção dentro da nossa mentalidade, ela está ligada a posses, né? Uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem um bom emprego, que tem um bom carro, que tem que tem, né? Que tem um bom diploma, que tem uma boa educação. E a pessoa, então, que falta isso é uma pessoa não abençoada, né? E esse não me parece ser bem um critério bíblico de bem-aventurança, né? Quando a gente olha para Mateus 5, a gente tem as bem-aventuranças, fica claro que o critério de bem-aventurança não é esse. Fica claro que bem-aventurados são os pobres, bem-aventurados são aqueles que são injustiçados, bem-aventurados são aqueles que choram, bem-aventurados são aqueles que sofrem. E aí a gente até fica um pouco perplexo, né? Porque como que essas pessoas podem ser bem-aventurados, né? São bem-aventurados porque essas pessoas elas estão em uma condição de dependência de Deus, né? Onde muitas vezes a riqueza nos coloca, e eu coloco muitas vezes porque a riqueza em si ela não é nem negativa e positiva, mas como a gente se relaciona com ela determina o que ela é, né? Mas ela pode nos colocar numa condição de independência, né? Ou de suposta independência de Deus, né? E o que a gente vê é que na Bíblia fica muito claro que Deus não é um Deus que age com acepção de pessoas, né? Embora aqui para Tiago, versículo 3, a igreja estava fazendo isso, né? Aquele que estava com um anel de ouro, que era rico, ó, se assenta aqui, vem aqui, fica aqui mais perto, vamos se relacionar, fala na igreja, né? Você que é pobre, que não tem nada para oferecer, não tem uma boa educação, não tem uma boa intelectualidade, você pode ficar aí no banco assistindo ali atrás, né? Então, eu acho que o que me parece, e os comentadores também vão nessa mesma linha, é que esses que eram ricos acabavam se destacando na igreja e tendo até cargos e oportunidades que os pobres não tinham, né? O que não me parece muito diferente de algumas realidades que a gente tem, né? Vou abrir aí para a gente, acho que tem umas, para a gente fazer alguns comentários aí, antes da gente fechar esses últimos 40 minutos. Alguém tem algum comentário sobre essa primeira parte do texto aí? Acho que a ideia da riqueza era, era vista com bons olhos e ainda é vista com bons olhos. E isso não é mal por si, né? Até porque quem ajudava e conseguia praticar bem a verdadeira religião de amparar os órfãos e as viúvas, né? É o que Era possui. quem tinha mais posse, né? Isso é um fato. Quem mais tem, mais reparte. Em tese era para ser assim. Mas quando a gente para pensar na viúva que deu tudo que tinha, no reino dos contrários, o evangelho, né? E aí, como a gente está estudando Tiago, ele vem nos trazer de uma forma simples e clara, que não é dar muito, mas dar o que tem, né? Até alguém que nada tem a sua vida a dar em favor ao outro e cuidar de outro. Isso é uma verdadeira religião, né? Isso nos religa a Deus, que deu
sua vida por nós. Então, né, é uma dicotomia importante de nós não pendermos ao extremo de achar mal em ter as coisas, porque não é mal em se ter propriamente, né? Simplesmente por se ter não se dá a maldade em si. E também o não se ter, não poder exercitar a prática de cooperar e de amar o próximo, de ajudar e viver a verdadeira religião. Tudo é bom se nós estivermos com a mente de Cristo. O pobre e o rico estarão em pé de igualdade vivendo a verdadeira religião. Eu acho que esse é o cerne do texto, né? O cerne do texto não é tratar o pobre porque ele é pobre ou o rico porque ele é rico, né? É justamente isso. Para Deus, eles são completamente a mesma pessoa, independentemente se você tem um pós-doc ou se você não terminou o ensino médio, né? Se você tem várias casas, se você não consegue nem pagar seu aluguel. Para Deus, o tratamento é justamente isso, o cerne do texto. O tratamento para com essas pessoas deve ser o mesmo tratamento, porque a gente não trata de acordo com o que a pessoa tem para nos oferecer, mas a gente trata com uma atitude interna de imparcialidade, que é a atitude do próprio Deus. Eu acho que essa é a mentalidade do texto, né? A entender que... A Ellen deu uma de militar aí, ó. Mandou o juramento. Isso aí. Tratar com afeição os irmãos de arma e com bondade os subordinados. Porque dedicar eu literalmente ao acredito... serviço da pátria. E aí a gente bota... Onde é que é a tua pátria? Minha pátria está no céu. Então, beleza, dedique-se inteiramente ao serviço da sua pátria. Eu acredito que isso tem que se aplicar na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, e como a gente é militar aqui, né, que a gente também vem aplicar nisso, tratar desde o comandante da aeronáutica ao presidente até o cara mais subordinado, tratar da mesma forma, como pessoa, como Deus nos vê, né, e não alguém melhor, alguém pior por uma posse ou por um cargo. Sim. Acho que é bem isso mesmo, a ideia assim, desses primeiros 4 versículos aí que a gente... Na verdade, todo o restante a gente vai ver que é mais ou menos uma dedução uma indução, na verdade, do próprio texto, trazendo aí a lógica desses primeiros 3, 4 versículos, né? Que é essa ideia de que Deus não quer um coração dividido, né? Um coração que trata com duplicidade as pessoas, né? Com base... Desculpa. Pode falar, desculpa. Desculpa, deu problema no meu Zoom aqui, eu não consegui entrar antes, estou no do meu esposo. Eu não peguei ele no início, mas assim, eu penso que essa passagem ela fala mais de a gente tratar erroneamente com os nossos bens, né? Tipo assim, rico ou pobre. Eu acredito que pensando nisso, assim, não é como o Tenente falou, não é errado ter, né? Pelo contrário, né? Mas assim, ter e usar erroneamente, não usar para a glória de Deus, não usar para beneficiar os outros também, ou seja, ser egoísta. Então, esses versículos iniciais, eu entendo que em relacionamento ao julgamento divino, Deus ele não tem esse de favoritismo, né? Ele analisa, ele julga conforme a maneira que nós vamos usar, como estamos sendo mordomos ou não das coisas que Deus tem nos dado. Um pouco diferente não, mas um pouco que eu entendi também foi sobre isso, né? Usar de maneira correta. Amém. Pessoal, se cair é o mesmo link, tá com menos de 1 minuto aqui, tá? E a maneira correta desse uso se dá justamente nos preceitos bíblicos de o que fazer com seus bens, com a sua vida, com tudo que você tem, né? E qual que é o mandamento? Se não amar o próximo, né? E é engraçado que nós, numa cultura individualista, e é normal, tipo, o próprio coronavírus está fomentando mais e mais isso. Você na tela do seu celular, dentro da sua casa, enfim. A nossa cultura individualista, ela cega os nossos olhos para o fim das coisas. E o fim das coisas está no outro.
E aí o evangelho relacional Uhum. se faz presente, né? Tipo, gostei disso que você falou. E como usar as suas coisas? Usar as coisas em benefício de todos, em benefício É. do reino, em benefício do próximo. E eu Aí acho você tá usando que é bem isso, né, Joshua? As coisas são para ser usadas, as pessoas são para serem relacionadas. Não inverter essa lógica. Falta só o Joshua e o Demelo. Falta só o Josué entrar aqui agora e daí já retoma. Deixa eu ver aqui. Esperar um minutinho para o Josué entrar aqui, daí a gente já retoma o assunto. Denise, me desculpa, eu não consegui entrar antes. Até conseguiria mandar o estudo, mas só que deu problema no meu celular aqui, eu tive que correr pro meu esposo. Mas eu acho que não tem. A gente vai dialogando, né? Daí tu vai contribuindo e moderando com aquilo que tu estudou e a gente vai conversando aqui. Eu acho que a ideia é essa, um bate-papo para a gente aprender junto, tá? Não se preocupa não. Essas questões de tecnologia aí, elas nos pegam aí, muitas vezes. Eu vou ter que ver qual é o problema, porque o meu celular, eu estou usando o Zoom direto para as nossas reuniões e dessa vez deu problema. Acho que tá todo mundo aí. Eu só vou retomar o pensamento que eu estava aqui e aí deixar para vocês falarem um pouquinho. Que eu acho que é bem o que o Josué tinha falado, né? O Josué tinha falado a questão de saber administrar as coisas, usar as coisas. Né? Isso é algo que a gente tem que ter bem claro na nossa mente, né? De que o que o texto nos propõe é justamente isso. As coisas, elas são meios para serem utilizados. Né? O dinheiro não é um fim em si mesmo. O dinheiro é um meio para que eu possa abençoar os outros. É um meio para que eu possa... Entende? Quando a gente coloca o dinheiro como um fim, que ele se torna um problema, né? E aí, muitas vezes, nos nossos relacionamentos, a gente faz a mesma coisa com as pessoas. Né? As pessoas se tornam... aí já é o oposto, né? As pessoas se tornam um meio, as pessoas se tornam algo que são utilizados, as pessoas se tornam algo que são usados. Né? A gente não deve usar as pessoas. A gente deve amar as pessoas, nos relacionar com as pessoas. A gente utiliza as coisas para as pessoas, né? E não pode inverter isso, né? Às vezes a gente quer se relacionar com o dinheiro e usar as pessoas, né? Acho que é um pouco isso a lógica do texto. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Pastor, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos aí. Consegui entrar agora, que minha casa está pegando fogo já, desde 7 horas da manhã. Eita. Criança. Mas, enfim, eu mandei Não sei se todo mundo consegue acessar o bate-papo. Eu botei um resuminho que foi basicamente a pregação de domingo. Foi em cima da minha igreja, foi em cima desse texto aí de Tiago, né, sobre as riquezas. E aí, só para complementar o que eu acho que Deus ele não condena, né, a riqueza, ele condena o coração avarento, né? Uhum. Nosso coração avarento, nossa tendência a sermos egoístas e vivemos de uma forma materialista, né? Então, todas as coisas devem nos aproximar de Cristo. Então, se a gente tem e não sabe dividir, né? Aí tá onde está o nosso coração, né? Aquilo que Josué falou, né? A lei se resume no amor, né? Então, eu mandei o resuminho, que eu não vou falar muito. Eu não sei se dá para todos lerem, se quem tiver a oportunidade de ler, tá bem resumido. Tá aqui no chat. Livro com uma frase que diz assim, ó. Você quer sucesso, jovem? Estude, trabalhe, se qualifique, dê o gás. Não é? Não é, meu Deus, não estou tirando a soberania de Deus. Ai, Deus vai me dar tudo. Deus vai me dar, né, por aquela prosperidade de... Sim, nós sabemos que Deus é o agente propulsor de todas as coisas das nossas vidas. Mas quer dinheiro? Não vá a Deus por isso. Porque o evangelho da cruz é justamente sofrer, né? Então, se você quiser sofrer, Jesus te chama. Agora, não, eu quero, como a Tati falou aí,
Está dizendo disso que não há mal em querer ter dinheiro. É verdade. Não há mal. Se você quiser, estude, trabalhe, se qualifique, vá estudar para investir na bolsa, vá, caramba, fazer um monte de coisa e ganhe bastante dinheiro. Agora, ao ter esse dinheiro, e você pode aí comprar um carro novo, você pode aí ter um sofá maneiro, mas saiba que o principal que você deve fazer com isso é abençoar o próximo, sendo esse próximo seu cônjuge, seu filho, sua família ou o seu desconhecido, né? Se aquilo que você tem não serve de alguma forma para mudar o mundo à sua volta, aí você está querendo algo com a motivação errada, com a causa errada. Vamos de novo. Não é errado você querer ter um carro novo, ter conforto, dar conforto para o seu filho. Isso não é errado. O errado é fazer a causa de você querer melhorar algo nocivo. Ou seja, e aí nós vamos para orgulho, coração avarento, soberba, inveja. Pô, por que o Wellington pode ter um carro zero e eu aqui com meu golzinho velho? Ah, vou comprar um carro zero também. E tudo isso, né? Então, eu acho que assim, a lógica é um pouco isso, né, do começo do texto. Vamos continuar aqui para o texto, versículo 5, então. O texto continua dizendo aqui, então, cadê aqui? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Né? E aqui é uma pergunta retórica, mas que se espera do leitor uma resposta de sim, né? São duas perguntas retóricas, versículos 5 e 6, né? Sim, Deus escolheu aqueles que são pobres para serem ricos no reino dele, né? E o versículo 6, entretanto, vós outros menosprezastes o pobre, né? Isso é uma situação local da igreja. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam aos tribunais? E de novo a resposta é sim, né? Então a gente entende um pouco o que estava acontecendo na igreja, né? Havia uma discriminação para aquele que não tinha nada, e aí Tiago está falando então que essas pessoas não devem ser tratadas de acordo com suas posses e que eles devem se lembrar que Deus escolheu essas pessoas, né? Também escolheu aqueles que são pobres, não só os ricos. E por isso a gente não deve menosprezar aquele que é pobre. E aí ele meio que cutuca, né? Dizendo assim, e vocês estão fazendo isso sendo que são os próprios ricos que estão levando vocês para os tribunais. E a gente entende que a sinagoga ela também funcionava como uma espécie de ali no começo diz, né, que eles iam para a sinagoga e tratavam com diferença, né? A sinagoga também funcionava tanto para o culto quanto para o julgamento, né? Era uma função da sinagoga também. E aí a gente entende que poderia estar acontecendo casos onde o pobre não estava conseguindo pagar suas contas e para aqueles que eram ricos, e esses que eram ricos estavam levando esses pobres então para serem julgados na sinagoga e para pagarem a sua conta, né? Então Tiago está se remetendo a uma situação local da igreja. Então cabe ressaltar aqui primeiro que quem é o pobre, né? O pobre não é aquele que carece apenas de bens materiais dentro do conceito bíblico, mas de qualquer recurso para sobrevivência, como comida, teto, alimento, entre outras coisas, né? Então, o conceito aqui pode ser ampliado uma atitude interna, como diz lá em Mateus, né? De dependência de Deus, né? Felizes são aqueles que são pobres, pois deles, e um dos evangelistas felizes são aqueles que são pobres de espírito, né? Pois deles são o reino de Deus, né? Então a gente já falou que quem eram esses pobres, né? E é interessante que, assim, por mais que a gente entende que Deus não faz acepção de pessoas e que não trata com parcialidade, a gente vê que há um cuidado especial de Deus para aqueles que sofrem, para aqueles que são marginalizados. Para quem leu a Bíblia, é claro isso, é claro o cuidado de Deus com os órfãos, é claro o cuidado de Deus com as viúvas, né? E eu trouxe aqui alguns textos, né? 1 Coríntios, cadê aqui? 1 Coríntios 1:9 diz, irmãos, não, Tiago 9, irmãos, porém o de condição humilde glorice na sua dignidade, né? 1 Coríntios 1:26, reparai na vossa vocação, que não foram muitos chamados os sábios
nem poderosos, nem de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar aquelas que são sábias, e as fracas para envergonhar aquelas que são fortes. Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas, e aquelas que nada são, para reduzir aquelas que são. Lucas 6:20, olhando para os seus discípulos, diz: bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino de Deus. Apocalipse 2:9, conheço a sua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Estou fazendo esse contraponto, do pobre que é rico. Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E aí também no Antigo Testamento a gente vê muito essa ideia do pobre que é rico para com Deus. E isso é um tema muito interessante. Eu acho que quando a gente olha para o caráter de Deus, no sentido de que olhar para o caráter de Deus não é olhar só para os atributos. A gente aprende na teologia sistemática lá, Deus é bom, tá? Mas olhar para o caráter de alguém também é olhar para as suas próprias ações. Por exemplo, quem é o Josué? O Josué não é descrito apenas pela... ele é alto, loiro, tá barbudo aqui na foto. É um pecador! Ele é um pecador. Então, não é assim apenas pelos atributos, A gente olha quem é o Josué com base também nas ações dele, Então, a gente entende que o Josué, se ele é bom ou se é ruim, com base nas ações dele. A gente entende se o Josué é mão de vaca ou é generoso, com base nas ações dele. Então, assim... Oi? Eu sou um fadado. Não, mas essa ideia, assim, olhando para Deus, a gente sabe quem Deus é por como ele age, Sabe o que diz no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas? Não. Diz assim, ó. Não se trata do que você faz, mas sim de quem você é. Aí o Gordon olha pro Bruce, pequenininho. Bruce, pra quem não viu o filme, é o Batman. E aí ele diz assim: meu jovem Bruce, mas as suas atitudes definem você. Ou seja, o que você faz define quem você é. Porque não tem como você descaracterizar. Israel olhava para Deus, Quem que é o Deus que vocês estão servindo? E aí, como que Deus se definia para Israel? Eu sou o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Deus se define para Israel pela sua ação para com Israel. Eu sou o Deus libertador. E eu sou o Deus libertador por quê? Porque eu tirei vocês da escravidão da terra do Egito. Então, nessa ideia, é interessante quando a gente olha no texto a ação de Deus. E eu não gosto da palavra privilegiado, mas eu gosto do cuidado. A ideia de cuidado. A ação, o cuidado especial de Deus para aqueles que sofrem, para aqueles que são marginalizados. E eu acredito profundamente que essa também é a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade, porque ela é responsabilidade de Deus. E o nosso caráter ele é baseado na própria ideia de quem Deus é. Por exemplo, se eu tenho 2 filhos e um tem síndrome de Down, o outro não, qual que vai precisar de mais cuidado? Provavelmente aquele que tem síndrome de Down, por causa de uma condição que ele tem que é temporária aqui nessa terra. Eu acredito que essa ideia do Deus que cuida do vulnerável é muito nessa ideia. É alguém que nessa terra sofre tanto que ele tem um cuidado especial de Deus. E eu acho que isso eu acho isso muito bonito, porque isso nos chama também a olhar para as pessoas com um olhar de compaixão. Cristo que Jesus, Marcos 8, olha para a multidão e a multidão está desgarrada como um rebanho sem líder e está passando fome, e diz por que eles estavam passando fome. Jesus tem compaixão da multidão e decide multiplicar os pães e peixes. Por um ato de compaixão de uma situação local de fome. Eu acho isso muito bacana. Alguma comentário? Tá muito bom. E aqui eu trouxe uma aplicação desses primeiros versículos que a gente
que a gente viu aqui, e eu vou colocar no chat aqui para que todo mundo veja, uma aplicação que eu escrevi. Vou colocar aqui no bate-papo para todos. Isso é uma aplicação, né, do texto, né? Essas são perguntas que a gente deve fazer para a gente, né? Tatiana, tu lê para a gente as perguntas que eu coloquei ali? Ué, De que maneira? por que eu não consigo ver? É no bate-papo ali. De que maneira excluo... Peraí. De que maneira excluo o pobre, aqueles que não são da participação da minha vida? Será que me aproximo das pessoas apenas porque elas possuem algo a me oferecer? Faculdade, trabalho, igreja e amizades. Para ler todas? Pode ler e depois a gente para um Tá. tempinho para a gente pensar, né? De que maneira utilizo de uma autoridade para injustamente dar benefícios a pessoas com base em amizades, posses e interesses, pervertendo a justiça? De que maneira vejo pessoas com desdenho por serem pobres, ricas, orgulhosas, cheirosas, fedidas, brancas, negras ou por qualquer característica? Será que cumprimento as pessoas da mesma forma? Como devo proceder para não agir com parcialidade e discriminação? Enxergar as pessoas como pessoas, enxergar as pessoas como pecadores e enxergar as pessoas como a imagem de Deus, como imagem de Deus. Isso, assim, é uma possível aplicação, né? Que eu tirei desses primeiros versículos aí que a gente leu, né? O que vocês... Cara, há uma relação muito forte com aquilo de nós entendermos que o fim da vida é no outro, né? Tanto que se você consegue entender que a sua vida não é melhor, né? Você não vale mais que o seu próximo, você vai ter essa compaixão de querer tanto entender quanto relacionar-se de forma igual, né? Com uma equidade ao seu próximo. E isso vai totalmente contra o instinto do próprio ser humano, por isso que a gente tem que negar a nossa natureza. Porque todo homem tem uma vontade de ser especial. Nós queremos ser especiais, né? Nós queremos ser melhores ou diferentes e tal, justamente em comparação a outros. Só que isso é muito nocivo quando a gente perde muitos pontos que você mesmo escreveu aí nessa sua aplicação prática, de conseguir olhar para alguém e ver que, assim como você, ela é uma pecadora, assim como você, ela é uma pessoa, assim como você, ela é uma imagem de Deus, né? Nesse diapasão, esses 3 tópicos que tu colocou ali, nos aproxima. Tu concorda comigo? Uhum. Nos faz parecer, opa, o Elton é que nem eu. E se o Elton é que nem eu não o trato diferente, eu o trato da mesma forma que eu gostaria de ser tratado. É verdade. Amém. Eu acho que a gente vai... Assim, o restante do texto, eu não vou entrar muito, versículo 8 a 12, basicamente diz que tudo isso deve ser colocado sob a lei régia, lei perfeita, que a gente entende que é a lei do amor, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Né? Porque contra essa lei não há julgamento, né? E aí Tiago finaliza dizendo que aquele que trata o seu irmão em acepção também vai ser tratado da mesma forma, né? Mas aquele que usa de misericórdia alcança a misericórdia. Por isso, a misericórdia prevalece contra o juízo. Né? Essa é a ideia do Tiago aí no final do texto. Tá? Mas eu acho que é isso, assim, um pouco... A palavra de Deus, ela vai de encontro, né, com o nosso coração, com a nossa vida, nos questionando. Eu acho que se hoje a gente sai daqui questionando o que a gente viu no texto aqui, né? Meu tratamento, não importa para quem quer que seja. Eu devo tratar a pessoa não com base no que ela pode me oferecer, no que ela tem, mas eu devo tratar uma pessoa com o olhar de Cristo, né? Com o olhar de Deus,
para essa pessoa, que é um olhar de amor, que é um olhar de compaixão, que é um olhar de abraço, né? Isso quebraria muito dos nossos estigmas, das nossas contradições, quebraria muito dos nossos preconceitos, das nossas discriminações, né? O quão fácil é amar quem é igual a mim, né? O quão fácil é amar aquele que é cheiroso da mesma igreja que eu e que compartilha da mesma opinião que eu, né? É fácil, né? É simples, não precisa de muito esforço. Eu não preciso de muito esforço, né? Eu preciso de esforço para amar aquele que é totalmente ao avesso do que eu sou, né? Eu acho que aí eu faço um esforço hercúleo, né? Penso em relação a isso, que, bem como todos já colocaram aí seus posicionamentos, e o que a gente tem que se lembrar sempre é que a palavra de Deus diz que quando Jesus nos criou, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, nós temos que olhar para as atitudes de Jesus. O que ele fez? Ele, quando olhou para a multidão, ele olhava a multidão com misericórdia, com amor, com compaixão. Então, que nós temos que olhar em Deus, né? Todas as características de Deus é perfeita, né? E o maior exemplo de vida, né? A gente tem que seguir a Ele. Então, assim, é olhar com misericórdia, é bem isso. Tipo assim, eu gostaria que fizesse isso comigo, eu gostaria que me tratasse dessa forma, eu gostaria que fizesse disso. Claro, a gente tem que pensar também no meio que nós estamos convivendo. Tem algumas situações que nós temos que vai ter que ser mais incisivo. Nós que somos militares, nós pensamos assim, mas pensando assim, não, às vezes temos que ter umas atitudes mais incisivas diante das pessoas, mas isso não nos deve colocar como seres melhores do que eles, né? Mas, assim, pensar que, tipo assim, demonstrar amor mesmo nas nossas atitudes incisivas. Porque Jesus, o tempo todo, ele demonstrou amor. Ainda que ele foi duro com algumas questões, ele tudo voltava por amor, tudo voltava pela misericórdia ao próximo. Então, eu penso que temos que sempre agir pensando na misericórdia, com o olhar de Cristo, né? Assim como Deus nos olha, Deus me ama, ele ama o outro também. Então, a gente tem que pensar nisso. Sim. Viver assim. Com certeza. O amor não é a libertinagem, né? O amor não é tudo posso, no sentido né? O amor, Coríntios já bem trata isso, né? As características ali do verdadeiro amor, né? 1 Coríntios 13. Eu acho que o texto ele mostra, né? O Deus amor, mas o Deus que trata as pessoas com justiça, né? O amor ele também é justo, né? O amor é justo. A minha oração é essa, né? Que Deus nos ajude realmente a encarnar esse texto, a viver, né? De modo que eu finalizo aqui com o versículo 12, né? Onde ele diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira proceder. Que essa seja uma oração constante na nossa vida. Né? Essa seja uma oração constante na nossa vida. Eu vou pedir para Ellen orar para que Deus realmente faça desse texto uma oração e algo na nossa vida, algo constante. Ora pra gente, Ellen. Oro sim. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por estarmos aqui reunidos, Deus, na sua presença. Eu sei que nós não estamos perto um do outro, mas estamos juntos em espírito de oração para falar contigo agora, meu Deus. Quero te pedir perdão, Deus, pelos nossos pecados. Quero te pedir que o Senhor venha sarar nossa terra, Pai. Obrigada, Deus, pela vida do pastor Casagrande. Obrigada por este estudo que tem falado profundamente aos nossos corações, Paizinho querido. Que nós não venhamos, Senhor Deus, fazer acepção de pessoas, Pai querido. Que a gente venha ter o Senhor, meu Deus, que desceu na terra, que mandou o seu Filho unigênito para ser exemplo para nós, Deus. Que a gente venha seguir esse exemplo, Pai. Que a gente venha seguir somente a Ti, Deus. E que a gente venha viver o Senhor, que a gente não viva mais nós mesmos, mas que o Senhor vive em nós, Paizinho querido. Abençoa, Deus, essa união evangélica da La 4, Pai. Que nós venhamos ser luz, Deus, no nosso trabalho, Deus, na nossa família, nosso âmbito de convivência, Paizinho querido. Que essa palavra que a gente está estudando venha
ser alicerçada, Deus, com raízes nos nossos corações, Pai, que venha dar frutos para que possamos passar para outras pessoas. Abençoa agora cada lar, cada pessoa que está nessa reunião e nos ajude a chamar mais gente para que possa participar deste momento, Deus. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Joshua, vou pedir algo para ti. Semana que vem tu modera a nossa conversa aqui. Eu vou estudar também o texto. Moderar é o quê? Moderar, você vai fazer o estudo, vai. O que é Tiago 3? Tiago, não, o final do Tiago, a partir do versículo 13. Daí ele vai tratar a questão da fé e de obras. Bom, show. Fé e obras. Um abraço. Eu acho que é do versículo 14. Pode terminar o capítulo 2. Tá bom. Tamo junto. Um abraço. Um abraço para todos aí. Deus abençoe. Depois eu passo o link lá para todo mundo. Deus Amém. abençoe. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.